Bom dia, amada igreja. Uma grande alegria para mim poder estar aqui mais uma vez falando aos irmãos. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial aqui nessa manhã. Que grande honra que o Senhor concede para a gente de estar vindo aqui, transmitindo aquilo que Ele fala ao nosso coração. Isso é muito, muito gratificante e eu agradeço a Deus demais por esse momento. A gente vai estar tratando hoje de um tema que não é muito falado, ele é meio complicado, mas a gente vai dar um jeito aqui nessa manhã de responder alguns questionamentos que às vezes dentro do nosso coração a gente não acha resposta, ou quando as pessoas perguntam para nós não encontramos respostas. São coisas que até causam uma certa angústia. E a gente hoje vai mergulhar na palavra de Deus, hoje a gente vai estar na dependência de Jesus Cristo, compreendendo certas questões a respeito desse tema que nós já vamos falar. Para a introdução, eu trouxe essa imagem, creio que deve dar dando para enxergar bem, e eu queria já começar com a participação dos irmãos direto. Queria perguntar para vocês, vendo essa imagem, qual que é a primeira história bíblica que vem à mente de vocês? Não ouvi? Adão e Eva, certo? A entrega do fruto, né? E esse fruto eles podiam comer? Não podiam. Aquela história que nós já conhecemos muito bem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ele colocou no jardim, e ele disse que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto daquela, certo? Porque eles viriam a conhecer o bem e o mal, e não era aquilo que Deus tinha como vontade dele para a vida de Adão e Eva, para a humanidade. Só que, como a gente bem sabe, tem a serpente induzindo a mulher, e a mulher come do fruto, e depois o homem vem e come também. E a gente percebe que depois que eles comeram o fruto, o que foi gerado no mundo? O pecado. E junto do pecado a morte. Certo? São histórias que a gente já conhece bem, isso já está na nossa mente. Só que aí a gente começa a se questionar, né? Ou nos questionam a respeito disso. Se Deus ele sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem aquilo, geraria todo esse problema, geraria o pecado e tudo mais, por que que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? E essa é a pergunta das perguntas muitas vezes, porque como é difícil você achar uma razão, certo? E até o fim dessa mensagem a gente vai estar trabalhando alguns pontos que vai nos ajudar a entender um pouco do propósito de Deus em tudo isso. Porque as primeiras conclusões que vêm à nossa mente é que se Deus ele sabia que o pecado viria ao mundo comendo daquele fruto, então Deus ele criou o mal. Deus, ele é o responsável pela maldade no mundo, porque Deus sabia. Deus foi lá e colocou aquela árvore, ele sabia que o ser humano poderia fazer aquilo, e simplesmente aquela árvore estava lá. Então isso começa a colocar aquelas sementes de dúvida na nossa cabeça, mesmo depois de convertidos, né? Dúvidas em relação à maneira de Deus agir. E para quem é ateu, para quem está no mundo, para quem ainda não se converteu, talvez essa seja uma grande razão para eles não acreditarem. As pessoas elas culpam Deus pelo mal no mundo ou não acreditam nele por causa disso. E a gente vai estar vendo um pouco hoje sobre isso. A gente falou um pouco aqui sobre o surgimento do pecado, certo? E como isso gera morte. Então, no mundo, por causa do surgimento do pecado, a morte foi gerada, e com ela todas as dores da vida, com ela todo o sofrimento da vida, com ela as doenças, com essa situação também vem as calamidades. Então tudo ocorreu no mundo por causa do surgimento do pecado. E aí a gente começa a ver cenas como essa. Você se lembra do que se trata essa imagem? É da Covid. Uma imagem que ficou famosíssima na época, isso é do primeiro ano da pandemia, quando a gente viu aquela escalada de mortes totalmente fora de controle, por um vírus que
não se achava tratamento por um vírus que era altamente mortal, especialmente para quem tinha comorbidades. A gente lembra bem desses termos, dessa situação, e de cenas assim se tornando comuns no nosso dia a dia. A gente via as primeiras notícias naquela época e divulgando no jornal, morreram as primeiras 10 pessoas, e aquilo causava um choque tremendo, a pandemia chegou. E aquilo foi fazendo parte do nosso cotidiano e até que se tornou super comum, centenas de mortes, de 1000 mortes por dia. Isso se tornou comum, né? Essa foto, ela é, para quem se lembra daquele desastre de Mariana, rompimento de barragem. Isso aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. E a gente vê casas sendo soterradas, dezenas, às vezes centenas de pessoas morrendo, perdendo bens, pais perdendo seus filhos, filhos perdendo pais. E muito por causa de negligência humana também, um problema ambiental gravíssimo. E a gente também se pergunta, né, por quê? Aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, que é um caso mais recente, por quê? Porque Deus permite esse tipo de coisa. Os que estão lá fora, os que não estão na caminhada do Evangelho, até dizem, Deus está em silêncio. Deus, ele se diverte com a maldade no mundo. E os crimes que as pessoas cometem umas contra as outras. O mal que as pessoas fazem umas contra as outras. A gente precisa se perguntar, por que Deus ele faz isso de fato? Né? Não é uma pergunta que a gente precisa fugir. Não é uma pergunta que a gente precisa fugir. Porque nós vamos ser questionados sobre isso. E a Bíblia diz que nós devemos ser pessoas que saibamos defender a nossa fé. A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas que temos que saber explicar a razão da nossa esperança. Então, se a nossa fé está sendo atacada de tal maneira que a gente vê desastres do mundo, coisas negativas, a gente chega ao ponto de isso ter que ser explicado, a gente precisa explicar para as pessoas. A gente precisa ter capacidade de explicar para as pessoas, a gente precisa mergulhar na palavra e não fugir da pergunta. Deus ele não está se divertindo com o mal no mundo. Deus ele não está fazendo isso por fazer experiências com a humanidade ou coisa desse tipo. Então nós precisamos defender a nossa fé. As pessoas elas cometem maus umas contra as outras. Eu coloquei aqui a imagem de um crime, mas a gente pode falar de problemas relacionais também, todo tipo de mazela que vem a esse mundo, né? Os desastres naturais, as doenças, o pecado em si de forma geral, tudo isso é o mal que veio ao mundo por conta do pecado. E a área da teologia que estuda essa relação de Deus com o mal se chama teodiceia. Teodiceia. E esse termo, ele significa, é uma composição de termos do grego, tá bom? É o theos, que significa Deus, e o dike, que significa justiça, basicamente justiça de Deus. A teodiceia, ela busca justificar a bondade de Deus diante da maldade do mundo. Entendem esse conceito? Essa é a teodiceia. Buscando explicar por que há o mal no mundo e como Deus continua sendo bondoso e justo diante de tudo isso. E para começar esse tema, já que ele trata de pensamento assim, meio filosófico, a gente vai estar mencionando um pouco sobre esse tal de Epicuro, um filósofo daquela época. E antes de estar adentrando a essa informação que é um pouco mais difícil, a gente vai estar aqui estudando juntos sobre esse tema. A gente vai estar orando ao Senhor para que Ele traga conhecimento à nossa mente, para que Ele nos traga tranquilidade nesse momento de estar indo em direção a questões difíceis e a gente ainda assim conseguir estar em paz e sair daqui com mais conhecimento, sair daqui com a capacidade de responder a esses questionamentos tão importantes de pessoas que buscam duvidar do caráter de Deus
A gente vai estar adentrando nesse campo dessas perguntas, e para isso a gente precisa estar dependendo de Jesus. Então a gente vai orar nesse momento. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e a gente esteja nesse momento dependendo do Senhor Jesus. Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, estar nos entregando nas Tuas mãos. Que o Senhor ilumine a nossa mente nesse momento, Pai, nos trazendo entendimento sobre questões complexas. Pai, que o Senhor faça ser simples como só o Senhor sabe fazer. Esse é o poder da Tua palavra, Pai. O Senhor tira a gente de todo embaraço, o Senhor tira a gente de toda interpretação falsa, o Senhor tira a gente da complexidade, nos traz para o centro do Seu amor, que é simples, que é perfeito, Pai. E que o Senhor nos ajude, Deus, a estar entendendo essa manhã como responder a determinadas questões, como defender a nossa fé, que é algo tão importante, Pai, para que a gente possa assim estar aproximando mais pessoas do Senhor, Pai. Que nossa mente nunca esteja querendo provar mais conhecimento para os outros, mas é justamente para que a gente aproxime as pessoas do Senhor, Pai. Nos dá essa sensibilidade, nos dá esse conhecimento para que a gente possa aproximar pessoas do Senhor, Pai. E é isso que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Começando com esses termos difíceis, né? O paradoxo de Epicuro, né? Um paradoxo, gente, é uma situação em que duas informações elas conflitam uma com a outra. E cria-se um problema lógico por causa disso. Tá? E Epicuro é esse filósofo que ele falou muito sobre o problema do mal e como isso se relaciona com Deus. Ele fez uma série de pensamentos que diziam respeito a como o mal no mundo invalidava a bondade de Deus, ou como o mal no mundo fazia com que Deus sequer existisse, coisas desse tipo. Agora a gente vai estar adentrando nessa situação, o paradoxo de Epicuro. Então a gente começa aqui com aquilo que a gente acredita, tá? A nossa premissa, a premissa dos cristãos, que Deus é bom, concordamos com isso? Que Deus é onipotente, significa que Deus ele tem todo o poder. Essa é uma verdade no nosso coração. E aí vem Epicuro, começa a olhar para o mundo, diz esse primeiro ponto: se Deus é contra o mal, como vocês estão dizendo, mas não consegue acabar com ele, então ele não é onipotente. Percebe o que Epicuro começa a tentar fazer? Ele começa a tentar questionar, invalidar os atributos de Deus com base na existência do mal. Então ele começa a fazer a gente cair dentro dessa lógica, né? Se Deus é contra o mal, o que é verdade, Deus é contra o mal. Na nossa caminhada a gente entende que Deus é contra o mal. Ele diz, se Deus é contra o mal, mas não consegue acabar com ele, então ele não é onipotente. Ele questiona aqui o poder de Deus. Aí nós podemos argumentar com ele, não, Deus ele é contra o mal, Deus ele consegue acabar com o mal sim. Deus ele é onipotente. Nós vamos argumentando e a gente vai colocando o nosso ponto. E aí Epicuro vem e nos traz um segundo ponto. Ok, se você está dizendo então que Deus ele é contra o mal, se você está dizendo que Deus ele consegue acabar com o mal, mas ainda assim ele não acaba com o mal, então Deus não é bom. Então agora ele começa a questionar a bondade de Deus, né? A nossa premissa, né, de que Deus ele é onipotente e Deus é bom. Agora ele ataca a bondade de Deus. Porque se nós cristãos estamos dizendo que Deus consegue acabar com o mal, que Deus ele é contra o mal, mas é evidente que o mal ainda existe no mundo, então Deus não é bom. É isso que tentam jogar em cima da gente. E ainda assim, nós entrando nessa discussão, podemos dizer, não, Deus ele é contra o mal, ele tem todo o poder, e Deus ele não está, como a gente fala que Deus ele não está se alegrando com o mal. O mal é um problema do ser humano e tal. E aí ele diz, se Deus ele é contra o mal, se Deus é bom, se Deus é onipotente, por que ele não acaba com o mal? Ele vem trazendo esses questionamentos em cima da gente. Por que Deus ele permite a fome? Por que Deus ele permite o rompimento de barragens, casas sendo soterradas, corrupção? Por que Deus ele permite a Covid? Por que Deus ele permite todos os desastres? Por que Deus permite os crimes?
Se Deus ele é bom, se Deus ele é onipotente, se ele consegue acabar com o mal, se ele quer acabar com o mal, por que ele não faz isso? E aí eles vêm tentando colocar isso na nossa mente e fazer a gente duvidar daquilo que a gente acredita. Porque de fato é uma questão difícil, de fato é algo angustiante, porque o mal está no mundo e a gente vê claramente na palavra de Deus que ele é contra tudo isso. E se ele é todo poderoso, por que ele simplesmente não acaba com tudo isso? Se ele é todo poderoso, por que simplesmente lá no começo Deus ele não permitiu que Adão e Eva comessem daquele fruto? Para que Deus vai permitir que a maldade venha ao mundo? Para quê? Se a gente quiser ir um pouco mais para trás ainda na história, por que Deus permitiu que Satanás se revoltasse, que Lúcifer se revoltasse antes da criação? Por quê? Porque já que Deus ele criou o mundo e lá estava a serpente como o animal mais astuto do jardim, que era a figura de Satanás, então significa que houve a queda de Satanás. Por que Deus permitiu aquela queda? Por que esse mal? E aí vem nesse momento alguns textos que trazem tensão, mais tensão para a nossa crença. E aí mais uma vez a gente está trabalhando com temas de pessoas que usam a própria Bíblia para tentar nos questionar, que usam a própria Bíblia para tentar invalidar a nossa fé. Nesses versículos de tensão. Em Isaías 45:7, esse é dentro da tradução Almeida, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então esse é o texto mais utilizado para as pessoas que defendem a tese de que Deus é o criador da maldade. É o versículo mais utilizado. A informação ela é muito direta. Deus ele diz: eu faço a paz e crio o mal. Então Deus seria o autor do bem, mas também o autor da maldade. E aí, esse versículo juntando com informações do tipo Deus ter colocado aquela árvore no meio do jardim, Deus ter permitido a queda de Lúcifer, Deus permitiu os desastres. Então Deus cria o mal. E aí a gente vai ter que separar algumas coisas depois disso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38, diz: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? E aqui a gente precisa entender diferentes situações a respeito dos termos, tá? No texto original, gente, do Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, várias palavras elas são utilizadas para significar mal de maldade, pecado de fato. Tem diversas palavras. E a que foi usada nesses textos é a palavra ra, em hebraico. E a palavra ra, esse mal, ele significa calamidade, desastre, algo ruim que acontece. Então a gente percebe que no texto original não está sendo falado sobre pecado, não está sendo falado sobre maldade, está sendo falado sobre provações, desastres, ruínas, coisas que Deus ele lança sobre o mundo e sobre as pessoas como juízo. Então, quando ele está dizendo eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, não significa que Deus está criando a maldade. Por isso, em traduções seguintes da Bíblia, como a Nova Versão Internacional, houve-se uma lapidação desses termos. E a gente vê escrito de forma diferente para ajudar na compreensão. Conforme a NVI, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. O termo mudou aqui. O que estava escrito antes como crio o mal, começa como causa a desgraça. Não significa que a Almeida estava errada, nada assim, mas na Nova Versão eles fizeram uma mudança de termos para ajudar a gente na compreensão do original. Deus ele cria o mal em que sentido? Deus ele permite que calamidades aconteçam. E tem coisas que Deus ele de fato envia ao mundo como juízo.
Aquela história de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, a história do dilúvio, Deus, ele trouxe essas coisas por vontade dele mesmo. Deus, ele lançou como juízo. Então Deus, ele pode criar calamidades, Deus, ele pode criar desastres. Só que a gente vai aprender nessa manhã que Deus, ele não cria pecado. Deus, ele não é o autor da maldade. E a gente vai entender biblicamente por quê. Em Lamentações 3:38, da mesma forma vocês veem essa alteração. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos, né? Muda-se o termo para ajudar na compreensão. Na verdade, não é toda vez, mas assim, algumas vezes que a Bíblia ela traz esse termo mal, nem sempre vai significar maldade. Às vezes pode significar desastre, às vezes pode significar calamidade, como são nesses dois textos, tão usados para dizer que Deus criou o pecado, quando na verdade era só uma confusão de termos, que às vezes nós não olhamos para o texto original e acabamos interpretando errado o que aconteceu. E agora a gente precisa olhar um pouco para a questão histórica e o que levou os autores a escreverem isso, né? Dentro do contexto de Isaías, a gente vai ver Isaías falando sobre o rei Ciro da Pérsia. E a gente tem que pensar um pouco nesse contexto histórico para interpretar o que a Bíblia diz. Certo? Então, por que ele está fazendo essa frase? Né? Por que Deus está querendo dizer que eu crio o bem, eu crio o mal? No caso, eu crio as bênçãos e eu crio as desgraças. Porque Deus ele faz questão de chamar isso para si. Porque está sendo combatido nesse texto uma crença da época sobre deuses persas, que as pessoas elas acreditavam em um Deus bom e em um Deus mau. Eram dois deuses de igual poder e que ficavam lutando entre si basicamente. O Deus que promove o bem e o Deus que promove o mal. Essa era uma crença da época. Sendo o primeiro Deus, o Deus da luz, o Deus do bem se chamava Ahura Mazda, e tinha o outro Deus das trevas, que era o Arimã, e eles guerreavam entre si, causando bem e mal no mundo. E aí, dentro desse trecho, a gente vê que Deus ele chama para si. Não existem outros deuses. Eu sou o único. Eu que mando as bênçãos, eu que mando as desgraças. Então a gente vê aqui uma exaltação da soberania de Deus e de como Deus ele é único. Ele é o único Deus verdadeiro e é sobre Ele que está o poder de causar bênção ou causar desgraça. Não há outros deuses para Deus dividir poder. Todo o poder é dele. E então, a gente precisa pensar um pouco sobre a questão de desastre, né? Já que aqueles textos estão falando de desastre, já que aqueles textos estão falando de calamidade, não de pecado nesse momento, vamos pensar um pouco na Covid, vamos pensar um pouco Sodoma, Gomorra, que são histórias mais antigas, o dilúvio, vamos pensar nos tsunamis ou terremotos, vamos pensar em desastres que acontecem nesse mundo, doenças, enfim. Quando Deus ele permite essas coisas, primeiro pode ser de fato um sinal de juízo sobre nações pecadoras, como foi com Sodoma e Gomorra. Em outros casos pode ser Deus ele sensibilizando as pessoas. E às vezes difícil até para a gente compreender, porque às vezes a gente está num pique, a gente está numa caminhada, como foi na época da Covid, 2019, e aí Deus ele faz tudo parar, né? E a gente percebe que durante aquele tempo de pandemia, Deus ele foi trabalhando muitas coisas nos corações, e para melhorar algumas pessoas, para sensibilizar pessoas, para ensinar coisas novas para as pessoas, moldar pessoas. E Deus às vezes ele utiliza o mal, às vezes Deus ele utiliza calamidades, Deus utiliza o sofrimento para isso, para moldar as pessoas, para sensibilizar as pessoas. E em desastres como foi no Rio Grande do Sul, não é uma coisa tipo simplesmente, Deus ele mandou aquele desastre para simplesmente acabar com a vida das pessoas, ele se alegra com isso, não. Além de toda a questão de Deus ele ser soberano e ele fazer o que ele quiser,
Pensem no que aconteceu decorrente daquilo, em toda a onda de caridade, em toda a onda de compaixão, em tudo o que aconteceu de bom após aquilo. Algo que Deus ele usou, sensibilizando o coração das pessoas para que amor fosse demonstrado. Então, um ponto essencial dessa mensagem, irmãos, é que Deus ele utiliza o mal para promover o bem. Deus ele não se diverte com o mal no mundo. Deus ele não é um Deus sádico. Em tudo, absolutamente tudo, Deus tem propósito. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, dentro de um contexto em que Jeremias está falando sobre a perseguição que Israel sofria, sobre o cativeiro que o povo de Israel estava passando, e isso se estende, de certa forma, às nossas vidas. Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esse é um texto muito forte, porque está dentro de um contexto de sofrimento. A nação de Israel em cativeiro. Deus está permitindo aquele sofrimento. Mas Deus está falando, eu não estou fazendo isso para causar dano a vocês. Vocês não estão entendendo agora. O sofrimento que você, meu irmão, minha irmã, passa nesse momento, você não entende agora. Mas Deus ele está produzindo bem a partir disso. Talvez você só ainda não enxergue. Talvez o seu coração ainda só esteja fechado para ouvir o que Deus tem a dizer. Talvez você ainda não se abriu para o que Deus ele quer mostrar nessa situação, o que Deus quer trabalhar dentro de você. Deus ele não permite desgraça para nada. Deus ele não se diverte com o mal. Deus ele promove o bem, até através do mal. Isso porque nós só estamos falando de desastres, e de calamidades, doenças e sofrimentos da vida, em gerais, nesse momento. João capítulo 16, versículo 33. Jesus dizendo, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vê aqui, direto da boca de Jesus, nos avisando que no mundo a gente teria aflições. Então Deus ele não foi incoerente em nenhum momento. Dentro do plano de Deus na história da humanidade, estava incluído a existência do sofrimento. E Deus avisou a gente vai ter aflições. Só que a gente tem que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, não estamos sofrendo por acaso. Há algo de valor eterno para acontecer. E às vezes a gente só esquece disso. A gente foca muito em nós mesmos, naquilo que nós estamos passando, e que Deus está sendo injusto conosco, sem estar percebendo o que Deus quer trabalhar dentro de nós, e sem estar percebendo o que Deus está preparando na eternidade, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E a gente precisa, nesse momento, a gente está colocando uma doutrina essencial para a gente, que Deus ele não é o autor do mal. E aqui estamos falando de mal, de pecado, maldade. Deus ele pode sim criar desastres, calamidades, doenças. Deus ele pode lançar esse tipo de coisa, ele está dentro do poder dele. Então esse tipo de mal ele pode causar. Quando estamos falando de maldade, quando estamos falando de pecado, Deus ele não cria. Essa é uma doutrina essencial. Deus ele não é o autor do mal. Nós já elucidamos aquele versículo anterior, falando sobre os termos do hebraico e como aquela doutrina de que Deus ser o criador do mal era falsa. E a gente vai entender através de 3 versículos, existem muitos outros na Bíblia para isso, mas a gente não precisa ficar aqui o dia inteiro, né? 3 versículos são muito bons para estar mostrando que Deus ele não é o autor do pecado, Deus não é o autor da maldade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E a primeira parte do versículo é essencial para a gente entender. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por quantos homens? Por um homem.
Não está dizendo que o pecado entrou no mundo porque Deus criou o pecado ou porque Deus lançou o pecado ao mundo. O pecado entrou no mundo por causa de um homem. A responsabilidade ela é humana. E aí a gente entra dentro de outra doutrina essencial da nossa caminhada cristã, que é a liberdade. Porque Deus é amor. E amor pressupõe liberdade. Então Deus ele cria a humanidade, ele dá liberdade para as pessoas. Nós temos liberdade de tomar decisões. Isso significa que estava dentro do plano de Deus permitir que as pessoas tomassem decisões. Deus não pode criar o mal, mas ele permitiu que as pessoas tomassem decisões. E o primeiro homem escolheu cair. O primeiro homem, ele escolheu o pecado. Ele escolheu sair dos caminhos do Senhor. Então, essa ausência do bem surge dessa forma. A gente pode olhar um pouco mais para trás, pensando na queda de Lúcifer também, porque Deus ele também cria os anjos dotados de vontade própria naquele momento. E então Lúcifer se revolta e leva outros anjos juntos. Então a gente pensa um pouco na queda de Lúcifer, na queda de Adão, e a gente fala nesse versículo de como o pecado veio ao mundo. A gente já sabe que havia essa semente de maldade anterior por causa de Satanás. E foram escolhas próprias. Não foi Deus que criou. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus ele só poderia ser o criador do pecado se houvesse algum mal nele, se houvesse treva nele, e não há. Não há. Não faz parte da essência de Deus, não faz parte do caráter de Deus. Deus ele não pode criar o mal. Não é como se Deus ele não fosse onipotente. Deus ele pode todas as coisas, mas maldade simplesmente não faz parte da essência dele. Não faz parte. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Significa que Deus ele não está produzindo pecado no coração das pessoas. Não é Deus que está criando o pecado no coração das pessoas. Deus ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, admitindo a possibilidade de escolha do homem, mas não é Deus que coloca aquela escolha no coração do homem. O homem escolheu cair. E aí, falando um pouco sobre essa liberdade, a gente tem um texto muito valioso em Gálatas. Em que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa liberdade. A partir da leitura desse texto, a gente pode responder um pouco daquele paradoxo. Volta agora naquele paradoxo de Epicuro, aquelas 3 frases. E a gente pode responder um pouco sobre isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Deus ele nos deu liberdade para tomar decisões. Isso é uma doutrina muito importante. Mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gente, Deus ele está concedendo liberdade. Ele está chamando a gente a viver em amor. A gente é livre, sim. Então não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da nossa carne. E é isso que a humanidade tem feito, e por isso há crimes, por isso as pessoas fazem mal umas às outras. É a liberdade. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então assim, Deus, Ele ama demais a sua criação. Deus, Ele é amor em essência. E como falamos aqui, o amor, Ele pressupõe liberdade. Então Deus, Ele poderia muito bem ter criado um mundo que não fosse possível cair. Seria muito lindo assim, tudo perfeito, só que aí Deus ele estaria criando robôs.
Deus ele estaria criando pessoas que não têm nenhuma autonomia. E não era a vontade de Deus criar um mundo que não houvesse autonomia. Dentro dos propósitos eternos de Deus, aí não cabe a nós entender a mente de Deus, que é muito maior do que a nossa. Deus, ele quis que nós tivemos liberdade. Pelas razões dele, soberanas dele, que é infinitamente maior do que nós. Nós não podemos compreender os propósitos eternos de Deus, mas Deus nos ama e Deus nos deu liberdade por causa desse amor. E dessa liberdade, muitas pessoas utilizam para sair dos caminhos do Senhor. O mal é uma escolha humana. Deus ele não pode criar o mal. E aqui a gente pode voltar um pouquinho e entender aquelas 3 perguntas, os 3 pontos em que Epicuro, aquela filosofia, vem tentar atacar a nossa fé. Quando ele chega naquele ponto final, né, Deus ele é contra o mal, ele é bom, ele é onipotente. Por que ele não acaba com o mal? E isso leva à conclusão de que esse Deus então não existe, né? Se nós estamos dizendo que Deus ele é bom, quer acabar com o mal e tudo mais, e o mal está aí, então esse Deus nem existe. Muitos ateus utilizam essa argumentação por causa da maldade no mundo, dizendo que Deus não existe. Só que a gente precisa rebater, entendendo esse ponto da liberdade humana. Deus não criou o mal. Deus ele deu liberdade para o ser humano e o ser humano está cometendo maldade. E a gente precisa ser honesto nesse momento com a palavra de Deus e estar dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Há liberdade para o ser humano e o ser humano escolheu pecar. Não é Deus que cria o mal. E o mais importante nesse ponto, que é bom a gente para defender a nossa fé, é que o mal ele ainda existe, mas não significa que o mal vai existir até o fim. Está colocado na história da humanidade, Deus ele já pré-ordenou que o mal será destruído definitivamente para a honra e glória do seu nome. O mal será destruído. E se o mal ainda existe, é porque há propósito. Porque Deus ele está utilizando a existência do mal para que coisas boas aconteçam na vida das pessoas, no mundo como um todo. Deus ele tem essa capacidade de até na maldade fazer surgir o bem. Então Deus não está se divertindo com o mal, Deus não está fazendo experiências com a humanidade, Ele está realizando os seus propósitos eternos, que são infinitamente maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Não cabe a nós questionarmos os planos do Senhor, porque eles são perfeitos. Tudo o que acontece ou deixa de acontecer nesse mundo é da vontade perfeita de Deus. E Ele assim planeja, e a gente precisa aceitar e se alegrar, sabendo que o Senhor vai fazer as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É isso que a Bíblia nos diz. Então nós temos que entender que sofrimento, dificuldades fazem parte da nossa caminhada. E que Deus ele permite essas coisas não é para se divertir com a maldade. Deus ele tem propósito, gente. A gente leu Lamentações, vou voltar um pouquinho, a gente leu aquele texto de Lamentações 3:38, né? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos, né? Então a gente dá aquela impressão do Deus tirano, né? Deus ele tem o poder de mandar as desgraças. De fato Deus ele tem o poder. Só que dentro do contexto desse próprio capítulo, alguns versículos antes, a gente vê como é maravilhoso a Bíblia respondendo a própria Bíblia. Lamentações capítulo 3, versículo 31 a 33. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, Ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do agrado de Deus trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Então quando eu digo que Deus ele não está fazendo experiências com o mundo, quando eu digo que Deus ele não está se divertindo, não é uma conclusão minha. É porque está na Bíblia. Deus ele não se agrada com o que está acontecendo no mundo. Deus ele não estava se divertindo com a Covid ou com qualquer desastre que seja.
Não é do agrado de Deus trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Significa que quando há aflição e tristeza, há propósito, há uma razão, há um bem a ser produzido a partir daquilo. E é isso que o mundo precisa ser chamado a entender. Porque esse é um discernimento que só o Espírito Santo dá à mente das pessoas. As pessoas precisam ser apresentadas ao amor de Jesus Cristo. As pessoas precisam ser salvas em Cristo Jesus. O Evangelho precisa ser pregado. A igreja precisa se levantar em alcançar mais pessoas, para que as pessoas atinjam esse entendimento que é o Espírito Santo que traz, de que Deus, Ele utiliza o sofrimento para um bem futuro, e que o mal será totalmente destruído um dia. Esse entendimento é fundamental para a nossa caminhada. E aqui a gente começa a adentrar mais uma questão que atormenta a mente das pessoas, que é, nesse mundo nós temos pessoas boas, no sentido assim de que a gente observa a vida da pessoa e parece que é uma pessoa ótima, que merece o melhor da vida, vive tudo certinho, e tem pessoas ruins. E em muitas situações as pessoas boas estão se dando mal, e em muitas situações as pessoas ruins estão se dando bem nesse mundo. E aí por quê? Né? As coisas não deveriam cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente começa a tentar achar que a Bíblia está se contradizendo, algo assim, ou tentam jogar esse tipo de pergunta em cima da gente. Só que a gente precisa entender o que significa a prosperidade dos ímpios, o que significa a felicidade daqueles que estão longe de Deus, e o que significa o sofrimento das pessoas boas. E um ponto essencial para a gente entender antes de adentrar essa questão, gente, é que, em essência, não existem pessoas boas. A partir do momento que existe pecado na vida de alguém, biblicamente essa pessoa já está separada do amor de Deus. É por causa de Jesus Cristo que nós temos acesso. É por causa de Jesus Cristo que nós somos salvos, por méritos dele. Uma obra que ele fez exclusivamente, e não com participação nossa. Não existe bondade que venha de nós. Tudo o que é bom nesse mundo vem de Deus, vem de Jesus. Nós pecamos todos os dias, várias vezes. Então não existem pessoas boas dentro de uma ótica cristã. Existem pessoas que respeitam as leis, existem pessoas que fazem caridade, mas em essência, nenhuma dessas pessoas são boas. Diante de Deus, havendo pecado no seu coração, você é uma pessoa tão digna do inferno quanto o assassino, quanto o estuprador, as pessoas que cometem as piores atrocidades. Os dois são dignos do inferno. Não há salvação com base em atos de bondade. Há salvação com base na fé em Jesus Cristo, numa obra que Ele faz exclusivamente. Então a gente precisa entender que não há, de fato, pessoas boas. Nós precisamos entender que toda a bondade vem de Deus. E dentro dessa angústia sobre pessoas ruins se dando bem e de pessoas boas se dando mal, a gente pode adentrar agora num versículo muito, muito legal, na verdade uma passagem, um capítulo da Bíblia, que é Salmo 73, que fala sobre a vida de Asaf, o sofrimento e a transformação da mente de Asaf. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 73 e vamos ler juntos esse relato. Irmãos, esse é o meu salmo favorito, é uma das passagens favoritas da Bíblia para mim, porque eu me enxerguei muito nisso, na trajetória da minha vida. Porque as angústias que Asaf coloca nesse salmo são angústias que eu passei em discussão com Deus e me sentindo injustiçado, e muitas pessoas passam também. Salmos capítulo 73, a partir do versículo 3, ele diz: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, seu corpo é saudável e forte. Eles não têm fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Então Asaf está falando aqui que
as pessoas ruins estão se dando bem. As pessoas que estão longe de Deus estão se dando bem, e a gente vê isso na realidade. É fato, isso acontece. Isso acontece, tem pessoas ruins que estão se dando muito bem, pessoas boas, né, dentro dessa ótica da vida que você vive, né? Pessoas que estão sofrendo sem merecer, entre aspas. Versículo 6, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Os ímpios zombam, falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E aí vem Asaf naquele questionamento sobre o caráter de Deus, né? Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? E uma pausa aqui, a gente começa a questionar, por causa da alegria daqueles que não merecem, a gente começa a se questionar se Deus realmente está olhando para tudo isso, se Deus sabe, se Deus se importa. E é essa angústia de Asaf, é essa angústia de nossas vidas, em muitos momentos da nossa vida. Por que Deus ele está em silêncio? Porque Deus permite. Versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Então olha o tamanho da angústia de Asaf. E como isso é semelhante àquilo que nós passamos, aquela sensação de que andar nos caminhos do Senhor foi inútil, né? Foi inútil manter puro o coração, foi inútil lavar as mãos na inocência, pois estamos sendo afligidos todas as manhãs, estamos sendo castigados. Então assim, você talvez esteja sentindo que a sua vida é sobre sofrer, que a sua vida ela não tem nada além de sofrimento. E por que Deus está permitindo isso, enquanto outras pessoas que não merecem estão aí se alegrando? Versículo 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. E aqui vem a virada de chave, gente, presta atenção nisso, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Então, tem todo um relato de angústia de Asaf até esse momento. Ele fala que foi angustiante para ele compreender tudo isso. E o versículo 17, ele diz, isso aconteceu até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e despesarás a imagem deles. E a parte que mais toca a gente, né? Quando o nosso coração estava amargurado e no íntimo nós sentíamos inveja das pessoas, agimos como estúpido e ignorante. A nossa atitude para com Deus é como a de um animal irracional. Eu estou trazendo aqui para a primeira pessoa do plural, eu estou trazendo para nós, porque o que Asaf sente, o que Asaf ele praticou é o que nós muitas vezes praticamos. Nós nos amarguramos, nós sentimos inveja das pessoas, a gente age como estúpido e ignorante. A atitude que a gente tem para com Deus é de um animal irracional por causa do sofrimento, achando que a gente merece bem de Deus, achando que Deus nos deve alguma coisa, porque tem gente ruim sofrendo e eu, que supostamente sou tão bom, estou sofrendo. Aquela pessoa foi aprovada na entrevista de emprego, aquela pessoa conseguiu passar naquela prova, aquela pessoa conseguiu ganhar dinheiro, aquela pessoa foi promovida e eu não, aquela pessoa que não merece e eu não. A gente acha que a gente é merecedor de Deus, a gente acha que Deus deve alguma coisa para a gente e a gente se esquece, assim como Asaf se esqueceu, quais são o destino dos ímpios. A gente sofre coisas aqui na nossa vida, mesmo que você passe uma vida inteira sofrendo. Pensa, uma vida humana inteira de sofrimento. Isso é muito duro, ok, vai 80, 90, 100 anos de uma vida difícil, sofrida. Só que a pessoa que ela recebeu Jesus Cristo, após isso ela tem uma eternidade de prazer.
Qual que é a comparação entre as duas coisas? Talvez essa chave ainda não tenha virado na nossa mente. A gente está olhando muito para esse mundo e esquecendo aquilo que tem valor eterno. A gente olha muito para aquilo que a gente passa no nosso dia a dia e esquece que se somos salvos em Jesus Cristo, Ele já preparou o prazer eterno para nós. Estamos sendo ingratos. Estamos sendo ingratos. E Deus, Ele não está se divertindo com o mal. Deus, Ele não fará o mal para sempre. No caso de desgraças ou ausência de bênçãos, Deus, Ele não é assim para sempre. E algumas pessoas, Deus, assim como Ele fez com Paulo, mantendo o espinho na carne dele até o fim dos dias dele, mantendo o sofrimento na vida de Paulo até o fim dos dias dele, sendo Paulo, que é a nossa referência, talvez, Deus, Jesus e Paulo. E Paulo sofreu, a vida inteira sofreu. E ele, entre aspas, não merecia. E a gente age com ingratidão diante de Deus. Versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. E esse versículo é essencial. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Amém, igreja? Virou a chave na cabeça de Asaf, e essa chave tem que virar na nossa mente também. A gente tem que compreender quais são o destino dos maus. Talvez eles prosperem aqui. Deus, Ele permite isso por algum motivo e a gente esteja sofrendo. Pessoas que tentam viver uma vida correta estejam sofrendo. Mas o destino daqueles que estão salvos em Cristo Jesus é um, e o destino daqueles que não receberam Jesus é outro. E a nossa posição diante disso tem que ser: vamos levar o maior número de pessoas possíveis para essa vida eterna de prazer. Essa pessoa que você talvez esteja amargurado e que você sente inveja, que Deus, Ele desperte no coração de cada um o desejo de evangelizar essas pessoas, o desejo de trazer mais e mais pessoas para perto para viver essa eternidade de prazer, que, como a gente bem aprendeu, é um presente, é de graça. Nós não somos merecedores de nada. O nosso corpo e o nosso coração podem fraquejar, mas Deus é a rocha do nosso coração e a nossa herança para sempre. Versículo 27. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. E ele encerra assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Olha a história de Asaf nesse capítulo. Uma pessoa angustiada, amargurada, infeliz com que as pessoas estão prosperando no mundo e as pessoas boas não. Ele vê os ímpios se alegrando e ele se entristecendo, tudo dando errado para ele. E aí ele adentra o santuário de Deus e ele compreende o destino dos ímpios, ele compreende que o Senhor é a rocha dele, ele compreende aquilo que tem valor eterno. E às vezes nos falta isso, compreender o que tem valor eterno. Isso não significa, irmãos, que nós não possamos nos entristecer. A Bíblia não condena a tristeza. Quando a gente chega até esse ponto da mensagem, não é para que a gente fale: tudo bem sofrer, sofrer é uma delícia, eu vou ser salvo na eternidade, então vamos sofrer. Não é isso. A gente se entristece pelo sofrimento, de fato, são coisas que nos doem. Como é difícil perder um ente querido, como é difícil você reprovar numa prova, como é difícil você perder o emprego, como é difícil ficar doente, como é difícil passar por um desastre natural, uma calamidade. É difícil, a gente se entristece, isso pesa nos nossos corações, e a Bíblia não condena a tristeza. Mas existe uma tristeza do mundo e existe uma tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação.
que é quando você se entristece, mas você coloca os seus sentimentos diante de Deus, compreendendo tudo o que a gente falou na mensagem até aqui sobre o que o sofrimento significa, e você coloca aquilo diante de Deus e Ele vai trazer alívio para a sua alma. Agora, existe uma tristeza segundo o mundo, que ela produz morte, que é quando você se entrega à tristeza, você se entrega ao sentimento ruim, e você tenta ser como Asaf foi no começo, brigando com Deus, achando que Deus está em silêncio. Essa tristeza produz morte, e disso podem surgir transtornos como a depressão, como a ansiedade, como crise de pânico. Muitas coisas, muitos problemas que a nossa mente desenvolve, às vezes elas vão ter raízes espirituais. Muitos problemas que a nossa mente desenvolve têm a ver com angústias que a gente alimentou no nosso coração, e adoecemos por causa disso. Adoecemos. Então nós precisamos escolher estar nos caminhos do Senhor, nós precisamos escolher nos alegrarmos naquilo que Deus Ele nos promete de valor eterno. Não há sofrimento por acaso. E aqui a gente volta para aquela imagem do começo, para entender, com base nisso tudo que a gente falou, por que Deus colocou a árvore no meio do jardim. Primeiro ponto é que existem os propósitos eternos de Deus que não podemos mensurar ou entender completamente. Deus, Ele construiu uma história na mente dele para a humanidade, e fazia parte dessa história aquela árvore, fazia parte dessa história a queda, e esses são os propósitos eternos de Deus que não cabe a nós tentar decifrá-los, porque somos extremamente limitados. Só que a Bíblia, ela nos dá ferramentas para entender em parte por que Deus Ele fez isso, por que o pecado existe. Aqui a gente sai do ponto de desastres e calamidades, a gente entra para o pecado e para a maldade em si, aquilo que veio a partir de Adão e Eva. Meus irmãos, existem elementos da natureza de Deus, existem coisas sobre Deus que elas só são reveladas a nós porque o pecado existe. Então, aquilo que a gente aprendeu sobre todo o mal que Deus permite no mundo é para que um bem posterior seja revelado. Isso tem a ver com elementos do próprio caráter de Deus. Então Deus, Ele permite aquela possibilidade de que o ser humano pecasse. Deus, Ele ama a humanidade, Deus, Ele dá liberdade para a humanidade, sabendo que a humanidade poderia escolher o pecado, o que de fato aconteceu. Mas por causa disso, Deus, Ele fez surgir um bem. Por causa do surgimento do pecado, Deus, Ele revela coisas a nós que nós não saberíamos se o pecado não existisse. Então, dentro dos propósitos eternos de Deus, estava a existência do pecado também. Deus não criou o pecado, mas Deus sabia que ele viria. E Ele tinha um propósito por trás disso. Porque, meus irmãos, se não houvesse pecado, não haveria misericórdia. Se não existisse pecado, não haveria do que ter cura, não haveria restauração, não haveria graça, não haveria perdão, não haveria compaixão. O que tem em comum diante de todos esses termos é que todos eles são a resposta de Deus ao quê? Ao pecado, ao mal. Se Deus, Ele tivesse criado aqueles robozinhos sem autonomia, aquele mundo perfeito que muitas pessoas tentam colocar em cima de nós, do que Deus deveria ter feito, né? Pessoas tentando ser Deus e dizer o que Deus deveria ter feito, a maneira como Deus deveria ter criado, né? Nós não teríamos sido apresentados a todos esses contextos, a todos esses conceitos maravilhosos sobre o caráter de Deus. Irmãos, por causa da existência do pecado, é possível haver misericórdia, cura, restauração, graça, perdão e compaixão. E a história da salvação, ela está
repleta disso. A história que Deus quis construir em sua soberana vontade para a humanidade envolve tudo isso. E tudo isso é resposta ao pecado. Então Deus, ele não é mau. Deus, ele não é sádico. Deus, ele não é o autor da maldade. Ele permitiu que o mal viesse ao mundo para revelar um bem inestimável, que não seria revelado se não existisse. São os propósitos eternos de Deus. Ele assim o quis. E é bom, é perfeito e é agradável. Cabe a nós então olharmos para o sofrimento e termos os olhos fixos na eternidade. Os versículos que nós lemos sobre Deus, ele não querer nos causar dano. Os versículos que dizem para a gente sobre bênçãos futuras. Meus irmãos, não significa necessariamente que essas coisas se concretizarão aqui, nesse mundo. Nós não fazemos, dentro de uma concepção bíblica, aquela falsa ideia de que nesse mundo você tem que buscar ser feliz ao máximo. Vamos nos aproximar de Deus para alcançar a felicidade aqui. Não é esse o foco. Não é isso que Deus, ele tem prometido para as pessoas. Deus, ele promete para nós coisas de valor eterno, que vão muito além desse mundo. Quantas vezes a gente vê Jesus falando para a gente se desapegar desse mundo e pensar na eternidade? Quantas vezes Jesus fala para cada um carregar a sua cruz? Jesus fala que quem buscar encontrar a sua própria vida aqui, vai perdê-la. Mas quem perder a vida vai achá-la. Então Jesus, ele cria também esses paradoxos. Você acha vida de fato, você acha vida de verdade, porque você deixou de ver valor no que tinha aqui. E aí Paulo diz também que o morrer é o quê? Lucro. E o viver é Cristo. Então, a nossa maior honra é participar do sofrer de Jesus. Nossa recompensa, irmãos, não está centrada em coisas terrenas. Nossa recompensa sequer é desfrutar do paraíso em si. Nossa recompensa é estar com Cristo Jesus. Deus, ele vai nos levar até o paraíso, que é aquele lugar perfeito. Só que o maior prazer que existe não é o lugar em si, o paraíso em si, é a presença de Jesus. O desfruto da presença plena de Jesus é algo que nós não conhecemos. É um prazer eterno que está reservado para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Qual que é o tamanho do seu sofrimento diante de tudo isso? Qual que é o tamanho do nosso sofrimento? Mais uma vez, nós podemos sim nos entristecer, mas que a nossa tristeza nos leve a essa concepção de que há algo de valor eterno que Deus preparou para nós. E a gente se alivia. A gente se alivia. Nossa vida não é sobre o que acontece nesse mundo, irmãos. Não é sobre o que acontece nesse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se a sua vida você atingir todos os seus sonhos, nada disso você vai levar. Muitas pessoas atingem todos os seus sonhos e vivem infelizes, porque elas não têm a Cristo. Elas não têm a Cristo. Porque, meus irmãos, uma vez que você não tem a Cristo, você não tem nada. Mas a partir do momento que você passa a ter a Cristo, você tem tudo. Jesus é o verdadeiro valor. Então, talvez desde o começo dessa mensagem, a gente tenha se feito a pergunta errada. A gente buscou entender por que existe o mal no mundo, o que Deus está fazendo diante de tudo isso.
Mas na verdade, depois de tudo o que a gente viu na palavra de Deus, a riqueza daquilo que o Senhor fez, a verdadeira pergunta é: por que que ainda existe bem? Por que que ainda existe o bem? Essa deveria ser a verdadeira pergunta. No mundo caído, num mundo em que as pessoas escolheram o pecado, por que que ainda existe bem? É por causa do Senhor. Todo o bem existe por causa do Senhor Jesus. Por causa daquilo que Deus ele fez por nós. Por isso que ainda existe bem, meus irmãos. Vamos abrir em Romanos, livro de Romanos capítulo 5. Versículos 19 e 20, caminhando para o fim dessa reflexão. Romanos capítulo 5, versículos 19 e 20. Um pouco antes, irmãos, nós lemos um versículo com um início bem parecido, que era Romanos 5,12, é o mesmo capítulo, que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E a gente lê agora em Romanos, no mesmo capítulo, alguns versículos depois. Olha que lindo isso, porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, por que existe o pecado no mundo? No mundo é abundante o pecado. O pecado aumentou no mundo. Mas onde aumenta o pecado, transborda a graça. Deus ele faz surgir o bem. É por causa de Deus que existe o bem no mundo. A gente tem se feito a pergunta errada. E uma coisa que a gente esquece e que nós falhamos é olhar muito para o nosso sofrimento, sem entender que Deus ele veio ao mundo para sofrer o maior dos sofrimentos. Jesus, ele vem ao nosso mundo, se esvazia da sua glória e dos seus atributos por vontade própria, para viver como humano, sofrer o que a gente sofreu e ter sobre si o pior dos sofrimentos, que é levar o peso de todos os pecados que nós cometemos, todos os pecados que a gente comete e todos os pecados que a gente ainda vai cometer, de toda a humanidade. Tudo isso recai sobre Jesus. Então a gente está questionando, junto com as pessoas de fora, questionando o caráter de Deus. Deus está me fazendo sofrer, Deus ele tem prazer no sofrimento, e esquece que o próprio Deus veio a esse mundo para sofrer o maior dos sofrimentos. Ele levou sobre si as nossas dores, e a gente encerra essa mensagem lendo Isaías capítulo 53. Um dos textos mais ricos da Bíblia sobre sofrimento. E não é o nosso. É o maior dos sofrimentos, é o sofrimento que Jesus sofreu. Isaías capítulo 53, do versículo 3 até o 5. Uma profecia maravilhosa sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no quê? No sofrimento. Talvez você ache que a sua vida seja semelhante a isso, que a sua vida é experimentada no sofrimento por causa de frustrações recentes. Jesus era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Irmãos, Jesus ele levou sobre ele a nossa culpa, aquilo que a gente fez de errado, a nossa injustiça. E ele, de fato, foi a única pessoa boa que pisou nesse mundo.
E a única pessoa boa que pisou nesse mundo, ela foi de tal forma injustiçada que levou sobre ele todos os nossos pecados. Versículo 5: Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E com essa frase final a gente encerra a mensagem: e pelas suas feridas fomos curados. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, como é precioso a gente estar vendo a riqueza da Tua Palavra, como é precioso para a gente sentir o Seu amor por nós. Senhor, os nossos sofrimentos não significam nada nesse mundo comparado ao que o Senhor sofreu, ao que o Senhor fez por nós. Sofrimento nesse mundo não significa nada quando o Senhor, de graça, nos dá o presente da salvação. Sofrimento nesse mundo não significa nada quando o Senhor nos reserva uma eternidade de prazer apenas por crer em Jesus. Isso que de fato é injusto, isso que de fato é incompreensível, e as pessoas têm perguntado coisas erradas, as pessoas têm questionado o Senhor, questionado o mal no mundo, esquecendo que o maior bem foi o Senhor que fez. E mesmo diante do mal, o Senhor nos mostra que com todo o sofrimento, com todos os desastres e calamidades, com tudo o que acontece de ruim na nossa vida, o Senhor faz surgir algo bom. Senhor, por causa da existência do pecado, o Senhor fez existir coisas como cura, restauração, compaixão. O Senhor fez existir a graça. O Senhor permite a existência do pecado e então nos revela um bem de valor eterno. Pai, nós entendemos diante do Senhor que o Senhor não é o autor do mal. Nós entendemos diante do Senhor que o Senhor é perfeito e fez tudo da melhor forma possível, e nos alegramos nisso. Nos perdoe, Pai, por às vezes duvidar. Nos perdoe, Pai, por às vezes achar que os nossos sofrimentos significam alguma coisa. Nos perdoe por esquecermos daquilo que é valor eterno, Pai, por esquecermos da tão rica salvação que o Senhor nos deu de graça, Pai. Que a gente saia daqui ressignificando o sofrimento nas nossas mentes, Pai. Que aquilo que a gente passa nesse mundo, a gente sabe que a gente pode sim se entristecer, mas que essa tristeza seja a tristeza segundo o Senhor, a tristeza que o Senhor nos ensina que é uma tristeza saudável, que é aquela que produz arrependimento para a salvação, que é aquela que nos faz na manhã aproveitar as misericórdias que o Senhor renovou, Pai. O Senhor nos renova a cada manhã, o Senhor enxuga toda lágrima de nosso rosto, e sabemos, Pai, sabemos que no fim de tudo o Senhor destruirá o mal totalmente. Está escrito na Tua Palavra, e nessa esperança nos apegamos, Pai. O Senhor é soberano sobre tudo, o Senhor tem controle sobre tudo, e o Senhor fez tudo da maneira mais perfeita, da maneira como tinha que ser, e nós nos alegramos nisso, e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.